Foi em Indaial, Santa Catarina, sul do Brasil. E aí você acha que acontece só em Rio, São Paulo. Os caras vieram aqui, vagabundo veio... Desculpa que eu vou falar assim. Coisa boa, não era? Não é pra falar. Ah, porque ele foi baleado, tadinho. Ei, foi sentar no colo do capeta. O cara aqui não era boa coisa, não. Tava sendo procurado pela justiça, matou um cara no Amazonas e era traficante e veio aprontar aqui, veio se esconder aqui, o bebezinho ficou com medo. Ah, mas poxa, o cara morreu, o cara foi executado. Ei, quase mataram gente inocente por causa desse cara aqui. Olha aí, fala com o pessoal que foi atingido com bala que não tinha nada a ver. Nas disparos de arma de fogo, nos disparos. Para com isso. Vamos seguir comigo aqui. Vamos encher essa tela aqui, porque tem matéria, tem reportagem. Filipão, gruda na tela, roda lá a reportagem. Um histórico perigoso e marcado pelo crime. Ele até tentou escapar das promessas de morte e se esconder do passado. A troca de organização criminosa teria motivado a execução. E mesmo pulando de cidade em cidade e com mais de 3.000 quilômetros de distância de onde começou a sua história com o crime, Marcos Gama Barroso, um dos líderes de uma organização criminosa que é conhecida nacionalmente, foi executado com 16 tiros em plena luz do dia na cidade de Indaial. A partir do que aconteceu do crime ali, nossa equipe já foi a campo, né? E começamos também a trocar informações com a Polícia Civil do estado, né, do Amazonas e constatamos que esse indivíduo ele se trata realmente de uma pessoa vinculada ao narcotráfico, vinculada à organização criminosa, que inclusive teria trocado de organização criminosa nos últimos tempos e que justamente por essa transição, por essa ruptura com a organização criminosa anterior, isso gerou uma briga muito grande e ele vinha sendo ameaçado de morte. Ele veio para cá, para Santa Catarina, há 7 anos atrás, até fugido por causa desse problema lá no Amazonas. Ele veio com um mandado de prisão, inclusive ativo, por homicídio, né? E aí ele começa a transitar aqui no estado, vai para Balneário, Itapema, Navegantes, Itajaí. Essas ameaças que ele vinha sofrendo aumentaram e aí ele vem para Indaial acreditando que aqui ele estaria mais seguro, mais interior. Só que, infelizmente, a própria organização criminosa encontrou ele aqui. Nas imagens é possível ver a velocidade em que os homens agem. Tudo com o objetivo de acabar com a vida de Marcola, sem nem se importar com o local, uma creche, e nem com o horário, que era por volta das 7h30 da manhã. Situação essa que não é o modus operandi de costume de uma organização criminosa, como analisa a própria polícia. Mesmo trocando o veículo utilizado no crime e tentando fugir rápido, as forças de segurança agiram ainda com mais velocidade, resultando na prisão dos envolvidos neste crime. Das prisões que aconteceram no estado de São Paulo, 2 foram na cidade de Registro e 2 na cidade de Itapecerica da Serra, graças a esse acompanhamento e a troca de informações entre as forças de segurança. Segundo o delegado responsável pelo caso aqui na cidade de Indaial, 2 desses criminosos, que são de alta periculosidade, serão transferidos para o estado de Santa Catarina nos próximos dias. Assim que aconteceu o crime, nós começamos a ouvir testemunhas, ouvimos familiares, montamos uma força-tarefa com a Polícia Militar, trocamos informações com a Polícia Rodoviária Federal e também com as outras polícias dos outros estados do Paraná e também de São Paulo. E aí, menos de 24 horas, a gente conseguiu capturar esses indivíduos, né? São 4. 2 foram presos em Itapecerica da Serra e 2 na cidade de Registro. E a gente conseguiu monitorar. Por quê? Porque eles cometem o crime com um veículo, eles trocam desse veículo, a gente consegue verificar qual outro veículo que eles trocam e a partir de então foi um trabalho de monitoramento, de troca de informações, essa ação integrada resultou num êxito muito grande da operação e também conseguimos 4 mandados de prisão com aquela investigação que já estava bem avançada, apesar do tempo ser bem reduzido. E aí o Poder Judiciário aqui, né, da nossa cidade decretou a prisão temporária deles e os 4 foram presos temporariamente lá no estado de São Paulo.
As armas utilizadas no crime não estavam com os autores no momento da prisão. Segundo o delegado responsável pelo caso, foram dispensadas no caminho. Os 2 veículos utilizados na fuga foram alugados e o carro do momento da execução era clonado. As investigações continuam com o objetivo de entender de uma forma mais precisa como ocorreu esse crime e também se havia uma recompensa envolvida. E as investigações continuam porque a gente tem que responsabilizar cada qual na exata medida da sua culpabilidade. Então a gente tem que verificar quem foi que fez os disparos, quem foram aqueles 2 indivíduos que saíram do carro, quem que estava dirigindo. A gente já tem uma pessoa que inclusive foi ouvida pelo delegado lá em São Paulo e ele confirma que recebeu uma quantia para vir do Rio de Janeiro para cá, que sabia que eles iriam matar uma pessoa. Então a gente tem que ouvir, eu vou interrogar também essas outras pessoas aqui em Santa Catarina, verificar se houve realmente uma promessa de recompensa, porque pelo que foi narrado pelos familiares dele, os membros dessa organização criminosa estariam oferecendo cerca de 100 mil pela morte desse indivíduo. Então, tudo isso vai ser apurado para que a gente responsabilize todas as pessoas envolvidas nesse crime. Durante a ação, outras 2 pessoas foram baleadas. Mãe de 45 anos e uma criança de 3 que estavam chegando na creche no momento dos disparos. E, infelizmente, ainda de forma colateral, uma criança e uma outra feminina foram atingidas, foram encaminhadas para o hospital, não estão em estado grave, né, graças a Deus, mas tiveram que passar por um procedimento cirúrgico e estão bem. R$100 mil pela cabeça do vulgo Marcola. Marcos Gama, né? Marcos Gama, o tal do Marcola, e o valor é de R$100 mil pela cabeça dele.